Vamos aproveitar então, vamos pro arcabouço que eu gosto de chamar de marco. Arcabouço tá uma palavra. Não, arcabouço é uma palavra horroroso. Para dizer o mínimo é inusitada. Mas porque ela se presta a calabouço, né, gente? Então Mas é uma palavra que ninguém usa, né? Então, mas tudo bem. Não. E aí agora eles vão votar o arcabouço, eles mudaram, né, algumas questões do arcabouço. Na verdade, eles ampliaram pontos que vão ficar fora, né, do Fundeb. teto. É o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é o e Tecnologia, FC, não tem um negócio também? E tem também despesas com ciência, tecnologia e inovação. Então, isso foi alterado no Senado, agora o texto vai ter que voltar para quando for aprovado, né? Depois da votação vai voltar para a Câmara porque foi alterado, né? Mas de qualquer forma, essa história toda do arcabouço foi uma grande vitória. Talvez, assim, uma vitória mais quase que pessoal do Haddad, né? Ele fez um trabalho ali muito importante com o Lira, se aproximou bastante do Lira, né? E foi muito elogiado, inclusive, pelo Lira. Então, ele foi meio que à margem ali de toda essa dificuldade que o governo está sofrendo no Congresso, né? A gente viu na votação da MP da reestruturação dos ministérios, por exemplo, o sufoco que o governo passou, ele está conseguindo ir. É claro que é uma pauta diferente, né? Uma pauta que também é de interesse não só do governo, mas de outros partidos, né? A pauta já estava, é bom lembrar que se dependesse só do governo, não tinha teto nenhum, tá? Quando foi aquela PEC da transição, lembra que as pessoas chamavam de PEC da gastança, tal, antes da posse, negociado isso para que o governo pudesse fazer frente a determinadas despesas, Bolsa Família, aumento do salário mínimo, etc. Nessa negociação entrou, tá bom, então a gente aprova isso, mas tem que ter um limite, que vamos chamar de arcabouço, de barco, de teto. Não deixa de ser um teto. É um teto ali com 2,5 a mais, mas é um teto. É uma espécie de teto de gastos. É um limite. É um teto de gastos mais flexível do que era o outro. Isso, é um limite. Então, mas o outro ninguém cumpriu também. Porque o outro era muito duro. 4 PECs para furar o Não, o outro foi aprovado com Temer não cumprindo, né? Foi aprovado o seguinte, passa a valer depois do governo Temer. Aí entrou o governo Bolsonaro. Eu aprovo, vai o ferro próximo. Pro próximo. Não, meu, aí veio o governo Bolsonaro, veio a pandemia. Então, o outro era muito duro. Nunca teve e foi desmoralizado, né? Porque ele foi aprovado porque a maioria constitucional, argumentava-se, a maioria constitucional vai dificultar gastar, e rapidamente se montou maioria constitucional para abrir todas as exceções possíveis para aquele teto. A pauta, mas aí porque a pergunta da Marcela era que era uma pauta diferente. Era uma pauta diferente, específica. É porque é uma pauta, assim, digamos, de Estado, né? E ali juntou-se o poder do Lira com a habilidade barra realismo, tá? Eu acho, do Haddad, que foi lá, negociou uma mostra de que você sabendo fazer as coisas, dá para fazer as coisas. O que é saber fazer as coisas? Não é só emenda e ministério, porque aí no caso não foi emenda e ministério. Emenda e ministério ajuda, tá? Mas não resolve, porque você tem que ter uma pauta de acordo que seja palatável à maioria, porque a maioria também deve satisfação ao seu eleitorado, senão não se reelege. Tá, e vários bolsonaristas que mudaram de posição no meio do caminho não se reelegeram. Então tem que ter uma pauta e tem que ter a interlocução. Por isso é que o arcabouço virou uma pauta diferente da pauta da MP, da reestruturação do Ministério, que, aliás, Lula acabou de vetar, né? Sim, vetou. Do Ministério essa coisa do arcabouço é interessante, tá? Tem dados de todo lugar do mundo, tá? Que os países presidencialistas têm governos menores que os países parlamentaristas. O que é um governo menor? Um governo que gasta menos como percentual do PIB. Isso é um dado, é uma realidade. Por quê? Isso não acontece por acaso, porque deputado e senador é gastador. Tá aí a prova. Hoje o Senado tirou do arcabouço 2 gastos. Né? Eles querem gastar. 3 gastos. Deputado e senador gostam de gastar. É por isso que os regimes parlamentaristas têm um governo maior do que os regimes presidencialistas. Tá? Quando teve a crise de 2008, a Itália nomeou como primeiro-ministro, para sair da crise, um senador vitalício. Portugal montou um gabinete só de técnicos. Porque se botasse deputado e botasse o senador eleito, vamos gastar.
Deputado, essa é a dificuldade no parlamentarismo. No presidencialismo, o presidente ele olha e diz, olha, para que eu seja reeleito, eu tenho que segurar um pouquinho o gasto, eu tenho que controlar, eu tenho que sinalizar para os mercados. Então você tem um conflito entre o presidente e o parlamento. E aí você tem que, de alguma maneira, arbitrar esse conflito. Você vê como é que esse conflito foi resolvido. O Temer disse, não, eu sou presidente, envio, eu gostaria realmente de segurar o teto, mas isso só vale para o próximo. Né? Agora não tem condição. Agora não tem condição. E o Bolsonaro diz, olha, vamos tentar aqui abrir as exceções, veio a pandemia, vamos gastar. E assim foi. Né? É uma dificuldade. O incentivo do presidente é diferente do incentivo de deputados e senadores. Nós estamos diante de um governo de esquerda. Governo de esquerda, tradicionalmente, gasta mais do que governos de direita. Isso tradicionalmente acontece. Então nós temos um teto de gastos, sem o nome de teto de gastos, que permite dar flexibilidade maior ao gasto, que depende de arrecadação. Então o governo está fazendo uma aposta no crescimento econômico. Parece que virá, em algum grau, o crescimento econômico. Já sempre o primeiro trimestre é mais importante, porque você tem um efeito de carregamento durante o ano. Então o primeiro tri teve um crescimento surpreendente. Isso vai ter impacto no crescimento do ano, vai ter impacto na arrecadação, a arrecadação vai ser maior e pode ser que, de fato, o governo seja capaz de cumprir o arcabouço, do jeito que está lá. Eu vejo muita gente dizendo, não vai cumprir. Pode ser que sim, pode ser que não dá para fazer uma previsão, né? É impossível, né? De fato, o governo precisa contar com aumento de arrecadação. E o governo está trabalhando para isso, fechando as torneiras, tentando coibir evasão fiscal, sonegação fiscal, está tomando todo tipo de medida para aumentar a arrecadação. E precisa contar, obviamente, com crescimento econômico. E acabou de sair a Selic, né, a decisão do Copom, do Banco Central, 13,75. Manteve como já era esperado. Aí agora a expectativa é para que eles comecem a baixar em agosto. Tá demorando, né, para baixar. O que vocês acham? Mundo já está falando que é em agosto. Eu vou falar para você. Eu não acho que o presidente do Banco Central, que não é voto único, não é voto com o Lula, faz aquela cena, não pode depender de um homem só, sim, mas não depende de um homem só. São nove diretores, tá? E outra, a meta da inflação, ele precisa cumprir a meta, tá? A meta quem dá é o governo. E o governo não muda a meta porque não é tonto. Sabe por que não muda a meta? Porque não dá para soltar a inflação. Então tem essa cena e o Roberto Campos Neto, evidentemente que não está brincando de amarelinha quando ele e a diretoria do Banco Central mantém essa taxa de juros. O mercado inteiro está dizendo, está esperando, e agora com mais força ainda, com a queda da inflação, com os dados melhores da economia, um PIB maior do que se esperava, né? Todo mundo apostando em agosto. Ora, quem sou eu, mera mortal da área de política, para discordar do pessoal da economia? Então eu também fico repetindo, esse negócio aí cai em agosto. Agora, não acho que caia enormemente, eu acho que não, vai ser aos pouquinhos, né? Aos poucos, acho que sim, né? O que você acha, Alberto? Eu acho normal, quer dizer, o Banco Central tem que perseguir a meta da inflação, né? Então, eles estão avaliando que para perseguir foi necessário manter e vão avaliar. Pode ser que seja mantido também em agosto, não sei. Essa independência do Banco Central é positiva? Eu acho. Você... não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Civilizado, né? Se nós tivéssemos tido, inclusive o termo técnico, né, Marcela? Até eu estou falando assim... das conversas que eu tenho com gente do Banco Central, eles buscam não utilizar independência, eles buscam utilizar autonomia. Porque é o seguinte, um Banco Central independente seria aquele que definisse a meta de inflação, e o nosso Banco Central não define. Ele tem autonomia para cuidar da moeda. Não, ele tem autonomia, né, para decidir o caminho para atingir a meta. Ele tem autonomia para isso, mas ele não tem independência para definir a meta. Quem define a meta são 3 votos e o Banco Central só tem 1. Entra o Haddad e entra a Simone Tebet também, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Então é só nesse sentido, né? E aí ele está exercendo autonomia. O que eu acho, tá? Nós adotamos esse sistema tardiamente. Os países que não adotaram têm inflação mais alta. Então a autonomia do Banco Central é boa para o combate à inflação. Você tem inflação mais baixa, com juros mais baixos, pensando no longo prazo. Não estou falando de hoje, né? Então isso é bom.
para o país. O que a gente tem que fazer é aperfeiçoar o sistema. E aí tem várias sugestões. Recentemente saiu um artigo que teve muito debate do economista Nilson Teixeira no Valor Econômico. Ele disse, olha, o Banco Central tem sido muito pouco transparente nos encontros dos diretores do Banco Central com assets. E é verdade. Isso tem que ser aperfeiçoado. Tá, não está na agenda, né? Não há o menor, não existe o menor objetivo prático, real, de um asset, um economista de um asset, encontrar com o diretor do Banco Central. Não tem um motivo, né? Eles se pronunciam, viu o relatório Focus, né? E se entendo o motivo, isso tudo tem que estar devidamente registrado, né? Em agenda oficial, eventualmente reuniões gravadas. Não tem o menor. Então a gente tem que buscar aperfeiçoar o sistema. A gente não vai sair desse sistema. Esse sistema é ótimo para o país. Agora, o que a gente pode fazer? Debater medidas para melhorá-lo. Tanto é bom que se o Bolsonaro não tivesse independência, o Bolsonaro podia influir nos juros durante o governo dele. Ô Dora, se o Lula tivesse tido, se o Fernando Henrique tivesse colocado independência, o Lula teria atingido, no primeiro mandato o Lula pegou a inflação em 12 e entregou em 3. Com juros altíssimos. Ele teria atingido a mesma coisa com juros muito mais baixos. A gente está falando de novo independência, né? A autonomia é fundamental. Sim. A autonomia é fundamental. É civilizado, é avançado, gente. É moderno. Sim, não tem não tem nada de errado nisso.